bem? Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como ajustar uma calça, como alargar de um jeito diferente. Eu já ensinei pelas laterais e nessa aula eu vou ensinar entre as pernas. Quando você ajusta, quando você vai alargar a calça entre as pernas, o que acontece? Ela vai acabar ficando mais larguinha nas pernas e vai aumentar o cos, porque eu queria fazer as duas coisas. Queria aumentar para ela subir e para ela ficar mais larguinha, porque eu queria fazer uma pantacur. E uma outra observação, nisso que você sobe o cos, ela vai pegar e ficar mais curta. Então verifica se você quer realmente fazer esse ajuste na sua calça, tá bom? Então vamos assistir a aula para aprender? Bora agora? Eu vou aumentar uma calça que é social. Ela tem só um pouquinho de elasticidade, que é um crepe que tem um pouquinho de elastano. Eu vou comparar com o tamanho de uma outra calça que eu tenho, que é cintura alta. Vou posicionar por cima, dobrado. Então, você vai verificar que o gancho é maior. E nessa parte entre as pernas é que eu vou aumentar, que precisa aumentar para deixar a calça com a cintura mais alta e eu conseguir fazer um novo gancho. Eu preciso de mais tecido, então, nessa parte. Você vai comparar entre uma calça e outra qual a distância que você vai precisar aumentar. Então, eu posicionei na ponta do gancho da calça que eu vou aumentar e verifiquei a largura que eu preciso comparado ao outro gancho. Então, aí você vai ter que deixar no mínimo uns 2 centímetros a mais, porque você vai costurar 2 vezes. Uma vez na própria calça e depois para ligar as costuras entre as pernas. Então, deixa uns 3 centímetros a mais, deixa sempre sobrando para não faltar e depois, se ficar com excesso, é só você tirar. Você vai virar as costas da calça e vai verificar o gancho das costas. O gancho das costas da calça é sempre diferente da frente, é sempre maior. Então, você vai comparar com a calça que você tem, que tá boa, e tem sempre uma sobra do gancho que vai pra frente, assim. Então, você tem que verificar isso, tem que esticar bem para ver qual é o tamanho certo do gancho. Então, aí eu comparei quanto que eu precisava aumentar, deixando também a margem de costura. Então, eu descosturei a barra da calça e entre as pernas. Depois de descosturar, você vai abrir assim, ó, jogando frente com frente e costas com costas, desse jeito, do lado avesso. E nessas pontas do gancho, o meu ficou um pouquinho mais abertinho, mas o ideal é que seja só a margem da costura mesmo que você abriu entre as pernas, não precisa abrir muito não. Então, para aumentar a calça, eu vou usar a perna de calça de uma outra cor, só que eu não tenho o comprimento inteiro da calça, então ela vai ficar um pouquinho mais curta por conta disso. Então, se você tiver o tecido inteiro, ela vai ficar inteira. A largura da faixa vai ser a medida que eu preciso da distância entre um gancho e outro, com a margem de costura. Sempre deixa um pouquinho sobrando a mais. E o comprimento foi o máximo que eu consegui da perna da calça. O comprimento ideal para você aí, se você quiser usar o comprimento todo da calça, vai ser o comprimento todo da calça mais margem de costura. Sempre deixa sobrando que depois você apara. Vai precisar de 4 faixas, 2 para frente da calça e 2 para as costas. Então, você vai posicionar a faixa bem aí na ponta da perna da calça, onde foi descosturado, direito com direito, no caso, se fosse estampado, né, estampa com estampa, para vocês entenderem. Aí, posiciona bem dessa pontinha do gancho, né, que é entre as pernas assim da calça, até o final. E vai passar uma costura com uma margem de 1 centímetro. Tá vendo que a minha não foi até o final, porque eu não tinha o tecido suficiente e também eu queria deixar a minha calça pantacur, um pouquinho mais curta. Eu fui costurando já seguindo a margem de costura que tinha na faixa, porque tem aqueles furinhos, sabe, da costura. Então, eu já usei a margem da costura da calça mesmo. Sempre bom você cortar essa faixa maior para sobrar. Eu passei a costura reta e depois eu já fiz a costura na overlock. Você pode fazer no zigue-zague, em qual você tiver. E para outra perna da frente da calça, você vai costurar do mesmo jeito, bem da pontinha do gancho até o final, com ponto reto. Então, fica assim.
Agora a gente vai costurar nas costas, que vai ser o mesmo processo. Como eu aproveitei bem a perna da calça, eu descosturei dessa faixa branca. Então tem um descosturadinho, né, da barra. Me preocupei em jogar pra ponta. Na parte de cima eu coloquei tecido sem nenhuma marca. Aí passei a costura reta, lá de cima do gancho até embaixo. A mesma coisa vai fazer do outro lado da calça, dessa perna da calça das costas. Então, você vai posicionar a frente da calça bem direitinho, a faixa com a faixa, vai alfinetar e vai posicionar a calça que você pegou de referência bem por cima. Você tem que alinhar bem na cintura, porque você vai desenhar um novo gancho. Então, posiciona lateral com lateral da calça. E aí você vai marcar o gancho pegando só a frente, né? Porque tem aquela sobrinha das costas que fica sempre pra frente da calça, quando ela tá dobrada assim. Eu peguei um sabonete e fui contornando em volta, já pegando bem lá de cima do começo da costura. E aqui eu vou passar um lápis, acho que não deu pra ver direito na imagem, porque ficou muita luz. Mas eu deixei sobrando a margem de 1 centímetro. Então, nessa parte, você já pode fazer sua costura, só que tem que ser, né, 1 centímetro para dentro dessa marcação. Eu já peguei e cortei, só que eu recomendo que vocês costurem antes, ou pelo menos alinhavem, para ver se tá bom, para depois cortar. Eu já peguei e já fui cortando logo. Então, você tem que tomar cuidado para alinhar bem essas duas faixas, deixar elas sempre para a mesma posição se encontrando para costurar. Aí você vai fazer a mesma coisa com as costas. Você vai dobrar a calça, as costas, do mesmo jeito que você fez na frente. Vai alinhar as laterais da calça e vai contornar o novo gancho. Não esquecendo que tem aquela sobrinha das costas, acho que uns 2 centímetros mais ou menos. Aí você vai contornando o gancho mais de cima até pegar um novo gancho. Vai sobrar mesmo porque tem aquela sobra que fica para as costas. E vai começar a costura bem lá de cima. Eu já cortei também, mas eu não recomendo que você corte já de início, que você costure primeiro para ver se tá tudo certinho, experimentar no corpo, para depois cortar. Tomando cuidado aí na faixa para elas se encontrarem direitinho. E eu colocando para o mesmo sentido essas duas costuras, porque se você colocar as duas para dentro, os dois lados para dentro, ou os dois lados para fora. Então eu coloquei as duas assim viradinha para dentro. E eu sempre uso como referência o calcador da máquina, para deixar a minha margem de costura. Para costurar as costas, você vai começar já pegando na costura que tem na calça e vai acertando, já seguindo a nova marcação. E o mesmo cuidado você precisa ter nessa questão da faixa. Então, eu já cortei o excesso direitinho, aparei e fiz a costura na overlock. Na frente eu juntei as duas, nas costas tem essa abertura, né? Então, eu peguei e costurei uma por vez, deixando assim aberto, sem estar junto. Na frente está tudo juntinho. Então, eu dobrei frente com frente, costas com costas, passei uma reta e aparei essa barra. Você só vai acertar assim, se for deixar menor igual a minha, ou se você for usar ela comprida novamente, você só vai precisar aparar a faixa, que de repente pode ficar, né, diferente. Então, eu juntei frente com costas aí entre as pernas. Eu gosto de começar a costura nessa parte para bater tudo certinho, porque pode dar alguma diferença nas pontas. E nessa parte você pode ir alfinetando ou alinhavar para você experimentar no corpo, para ver se vai precisar cortar algum excesso, se não ficou larga demais. Você vai reparar também que a calça ela vai ficar um pouco mais larga nas pernas, né? Porque eu aumentei o gancho e a mesma largura que aumentou o gancho, aumentou toda a perna da calça. Então, se você não quiser que ela fique tão larga, você pode aparar um pouquinho. Ou depois você pode apertar nas laterais para a perna não ficar tão larga. Eu deixei ela tipo uma pontacur mesmo. Então, eu deixei ela dessa mesma largura. Então, você vai abrir essas costuras das costas e ver o lado que você vai posicionar essa costura da frente, para que lado vai ficar a dobra.
e vai passar a sua costura. Eu começo aí no meio para uma ponta da perna e depois do meio para uma outra ponta, para ficar certinho, depois acertar se ficar algum excesso na barra. Então eu vou passando o ponto reto. Ó, ficou uma sobra, então eu costurei até a sobra, até antes da sobra. Tá vendo que ficou uma diferença? Isso vai acontecer porque eu usei uma faixa de uma perna de calça, por conta do fio, pode dar uma entortadinha. Então, se você for comprar tecido mesmo, corte certinho no fio, para não dar tanta diferença, mas dá para acertar agora. Eu posicionei o esquadro bem na ponta assim, na perna da calça, e fiz uma marcação e cortei. Ainda assim, ela vai ficar do tamanho que eu quero, porque ela era bem compridona. E aparei o outro lado. Aí eu fui acertando o que estava errado para fazer o acabamento da barra. Eu passei uma costura em overlock em toda a volta. Você tem que verificar sempre o sentido das costuras, sabe? Posicionar sempre para o mesmo lado. Você pode fazer 2 dobras. Eu gosto de fazer 1,5 cm, mais 1,5 cm, mais ou menos, tecido assim. Mas eu preferi passar a costura em toda a volta. Na overlock, marquei 4 centímetros nessa parte de fora, porque eu gosto que a bainha de roupa social fique mais grossa quando é possível. Então eu marquei e nessa parte aqui clara, eu coloquei um alfinete para eu me guiar. Essa regra é muito boa porque você consegue marcar certinho e ver o que você está marcando de uma vez só. Então, nessa marcação eu dobrei e fui alfinetando em toda a volta. Não alfinetei na ponta não, porque eu vou costurar bem nessa ponta que já tá o acabamento. Sempre confere se está batendo assim nessas dobras a costura, para não ficar torto. Então, você vai costurar em toda a volta, pegando nessa dobra, nessa costurinha que tem na ponta. Ou, se você for fazer 2 costuras, também é sempre na pontinha também. Então, eu posicionei aí a minha agulha e fui costurando bem no meio dessa costura da barra, com o ponto reto. Então, você faz isso de um lado e do outro lado da calça também. Esse é o antes da calça. Olha como que ela tava, ela nem fechava, uma cintura média para baixa. E esse resultado final, ela ficou cintura alta, mais soltinha no corpo. Espero muito que essa aula te ajude. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!